Bom dia, pessoas lindas, pessoas maravilhosas. Sextou no nosso Clube do Livro, As 5 Linguagens do Amor. Vocês viram que ontem eu já mandei uma mensagem para você, minha amiga, que previsibilidade é importante. Você sabe de verdade o que é importante para você? Saber o que é importante para você também te auxilia a você entender a sua linguagem do amor e a linguagem do amor das pessoas ao seu redor. Então, você, minha amiga, que já se conhece muito bem e sabe que previsibilidade é muito importante, porque você tem o hábito de se planejar, de se organizar, tá? Eu coloquei para você as nossas meta de leitura de páginas semanais. O nosso livro tem 176 páginas, as 176 páginas são de conteúdo, então a nossa meta é terminar essa semana, hoje, na página 44, e lá na última semana, na página 176. Se por acaso hoje a gente não terminar na página 174, ou na página 44, a gente tem amanhã resumo, tá bom? Aí amanhã eu faço um vídeo com resumo das páginas faltantes. Então, bora lá para nossa leitura, porque a gente tá hoje na página 32. Palavras encorajadoras. Elogio verbal é uma entre as muitas formas de se expressar palavras de afirmação ao seu cônjuge. Outra maneira de palavras encorajadoras Outra maneira, as palavras encorajadoras. O termo encorajar significa inspirar coragem. Em determinadas fases da vida, todos nós nos sentimos inseguras, não possuímos a coragem necessária, e esse medo impede-nos de realizarmos certos atos positivos que gostaríamos de concretizar. O potencial latente do seu cônjuge nesta área de instabilidade talvez espere suas palavras de encorajamento. Alison sempre gostou de escrever. Mais tarde, na faculdade, fez alguns cursos de jornalismo. Percebeu rapidamente que seu entusiasmo em redigir superava em muito seu interesse pela história, que fora sua matéria predileta. Já era muito tarde para que mudasse de faculdade, mas após se formar e antes de seu primeiro filho, ele escreveu vários artigos. Apresentou um deles à redação de uma revista. Porém, como não foi aceito, não teve mais coragem de tentar novamente em outro lugar. Agora, com os filhos, já mais velhos, e com pouco mais tempo, ele resolveu voltar a escrever. O marido de Alison, Robert, prestava pouca atenção nos artigos dela nos primeiros anos de casamento. Ele se ocupava com sua própria carreira, pois desejava galgar todos os degraus de sua empresa. Ainda em tempo, Robert percebeu que o real significado da vida encontrava-se não em realizações, mas nos relacionamentos. Ele aprendeu a dar mais valor para Alison e aos interesses dela. Nesse ritmo, foi natural que, em uma das noites, ele pegasse um dos artigos escritos por sua esposa e lesse. Ao terminar, ele se dirigiu para onde Alison lia o livro. Muito entusiasmado, ele disse: Desculpe interromper sua leitura, mas eu tenho que lhe dizer uma coisa. Acabei de ler seu artigo. Aproveite seu feriado. Alison, você é uma excelente escritora. Essa matéria precisa ser publicada. Você escreve de forma clara e usa as palavras que faz com que o leitor consiga visualizar o que relata. Seu estilo é fascinante. Você tem de levar esse artigo para algumas revistas. Ela pergunta: Você acha realmente? Ela perguntou, um pouco hesitante. E ele responde: Acho sim. Seu material é muito bom mesmo. Quando Robert saiu da sala, ela não continuou sua leitura. O livro ficou aberto em seu colo e ela sonhou acordada durante meia hora sobre o que o marido acabara de falar. Quis saber se outras pessoas veriam seu artigo da mesma forma que seu esposo o observara. Lembrou-se de quando lhe passaram um fax agradecendo, porém, dispensando seu artigo. Mas agora era diferente. Seus textos estavam melhores. Ela havia amadurecido. Antes que levantasse para pegar um copo de água, tomou uma decisão. Levaria seus artigos para a apreciação de algumas revistas.
iria atrás da possibilidade deles serem publicados. As palavras encorajadoras de Robert foram pronunciadas há 14 anos. Alison já possui vários artigos publicados desde então e agora já tem um contrato para escrever. É uma excelente escritora. Porém, foram as palavras encorajadoras de seu marido que a inspiraram e impulsionaram a dar o primeiro passo no árduo processo de ter um artigo publicado. Talvez seu cônjuge possua alguma qualidade que tenha grande potencial, mas se encontra adormecida. Aquela capacidade talvez aguarde suas palavras encorajadoras. Quem sabe seja preciso que ele se matricule em algum curso para desenvolver esse potencial. Talvez seja necessário que ele se encontre com alguém da área em questão para pegar algumas dicas do próximo passo a ser dado. Suas palavras podem dar a seu cônjuge a coragem necessária para ele ir atrás dos sonhos. Por favor, perceba que não falo para pressionar seu cônjuge a fazer alguma coisa que você queira que ele realize. Oriento sobre como encorajá-lo a desenvolver alguma aptidão que ele já possua. Por exemplo, alguns maridos pressionam suas esposas a fazer regime. Eles dizem que as encorajam, mas elas sentem isso como uma condenação. Somente quando a pessoa por si decide perder peso é que você deve encorajá-la. Até que parte dela o desejo. Suas palavras pesarão como um sermão. É muito raro esse tipo de discurso encorajador, pois soa mais como julgamento, destinado a estimular a culpa. Não expressar amor, mas rejeição. Encorajamento requer empatia, que nos leva a enxergar o mundo sobre a perspectiva de nosso cônjuge. Devemos, em primeiro lugar, procurar saber o que é importante para ele. Você entendeu, minha amiga? Se você não sabe o que é importante para você, como você vai se encorajar? Primeiro você precisa descobrir o que é importante para você. A mulher que ela sabe que é importante para ela uma previsibilidade, ela vai se encorajar a aceitar e fazer o planejamento dela para o próximo semestre. Entendeu? Essa é a grande diferença. Vamos continuar com a nossa leitura. Então, ó, desafio de hoje, tá? Sexta-feira tem desafio? Tem. Ontem você se elogiou. Hoje você vai elogiar os outros. Mas o desafio de hoje, sabe o que que é? Você descobriu o que é importante para você. Esse é o desafio de hoje. Vamos lá. Se, no entanto, o seu cônjuge lhe disser: estou pensando em fazer uma dieta neste verão, aí então você terá a oportunidade de transmitir-lhe palavras encorajadoras. Algo como: se você fizer isso, posso dizer-lhe que será um sucesso. Essa é uma das coisas que gosto em você. Quando coloca algo na cabeça, dá um jeito de fazê-lo. Se isso é o que realmente farei o que puder para ajudá-lo. E não se preocupe com o preço do tratamento, pois daremos um jeito em relação ao dinheiro. Tais palavras poderão dar coragem para que seu cônjuge ligue à clínica que promove aquela dieta. Encorajamento requer empatia, que nos leva a ver o mundo da perspectiva de nosso cônjuge. Devemos primeiro aprender o que é importante para ele. Aí então seremos capazes de encorajá-lo. O encorajamento verbal comunica: eu sei, eu me preocupo, estou do seu lado. Como posso ajudá-lo? É uma forma de dizer que acreditamos nele, em outras habilidades, é dar crédito e louvor. Agora vamos trazer para nós, tá? Eu sei, eu me preocupo, eu estou do seu lado. Como eu posso me ajudar?
Porque, gente, é sério. Você tem se preocupado com você? Ou você está preocupado com os filhos, com o marido, com o pai, com a mãe, com o tio Catinho? Você tá do seu lado de verdade? Ou você vive se criticando, se diminuindo perante os outros? Você tem se encorajado? Você tem se ajudado? Tá na hora de você fazer isso por você. Você ficar do seu lado. Você se encorajar. Ai, Aline, mas eu queria que as pessoas me encorajassem. Então, se hoje você não tem que ninguém que te encoraje, você não precisa comprar aquele sonzinho da Alexa, tá? Você pode instalar a Alexa gratuitamente no seu celular. E aí você fala, Alexa, me fala palavras de encorajamento. Eu preciso fazer tal coisa, eu quero que você me fale palavras de encorajamento. Ela vai falar, programa Alexa para fazer isso para você. Nossa, Aline, uma máquina é a ferramenta que você tem, minha querida. Pronto. Usa as ferramentas que você tem para te encorajar a você fazer o que você deseja. Estamos no começo do mês de junho. Dá tempo, sim, de você quitar aquelas dívidas. Você consegue. Eu vou falar para você. Você é linda, você é maravilhosa. Você já deu conta de muita coisa. Você já venceu muita coisa. E você vai vencer de novo. Você vai quitar essas dívidas. Agora elas parecem grandes, mas logo elas serão minúsculas. Porque a grande aqui é você. Grava isso, fica ouvindo. Vamos continuar com a leitura, gente? É... Oxi, tá. A maioria de nós possui mais potencial do que poderíamos imaginar que tivéssemos. O que nos segura é, na maioria das vezes, a falta de coragem. O cônjuge amoroso pode ser um importante catalisador. É natural que seja difícil elaborar e dizer palavras encorajadoras. Talvez não seja a sua primeira linguagem. Pode ser que, para você, seja necessário grande esforço para aprender a falar essa segunda língua. Isso será especialmente difícil se você tem o padrão de palavras críticas e condenatórias. Porém, posso assegurar-lhe que seu esforço será recompensado. Então, gente, ó, desafio do sábado, tá? É vocês usarem palavras encorajadoras para vocês. Quanto desafio, né? Mas é assim. Sim, você com você. Não tem ninguém para te motivar? Se motive. Fala assim, vai, menina, vai que se dá conta. Entendeu? Já empurrando para frente. Vai que você dá conta. Vamos continuar. Palavras bondosas. O amor é esplendoroso. Se desejamos comunicá-lo de forma verbal, devemos utilizar palavras bondosas. Isso tem a ver com a forma através da qual nos expressamos. Uma mesma sentença pode ter dois diferentes significados, dependendo de como ela é apresentada. A frase "eu amo você", quando dita com bondade e ternura, pode ser uma genuína expressão de amor. O que dizer da mesma frase dita da seguinte forma: "Eu amo você"? Você viu que virou uma pergunta, né? Peraí, gente. Então, relembrando aqui vocês, tá, gente?
Nós temos um desafio para o sábado, que é no sábado você usar palavras encorajadoras para você. E aí tem as palavras bondosas, né? Perceba que essa linguagem do amor está para quem é muito importante para alguém que é auditivo, que é alguém que capta as coisas através da audição. Então, você, autoconhecimento, gente, é tudo, ó. Você é uma pessoa mais visual, você é uma pessoa mais auditiva, você é uma pessoa mais sinestésica, olfativa, você é a pessoa, né, do falar. Quem é você? Aquela pessoa que é auditiva, essa linguagem do amor atinge muito ela, porque ela gosta de ouvir. O ouvir para ela encanta. É alguém que fala, ouve isso, ouve aquilo, ouve tal coisa, tá? Então, assim, se para você ouvir é uma maneira que capta a sua atenção, você ouve bem as pessoas, então, para você, as palavras bondosas, as palavras de encorajamento, os elogios fazem efeito. Mas para quem não é auditivo, não faz efeito. Então, muitas vezes, você é uma pessoa auditiva. Aí, a pessoa com quem você está se relacionando, sua mãe, ela não é auditiva. Ela é visual. Não importa o quanto que você fale que você a ama, ela não vai te ouvir, porque ela é visual. Entendeu? Então, muitas vezes, o outro está falando para você que ele te ama com a linguagem dele. Você está disposta de estar na permissão de reconhecer a linguagem do outro? Porque assim, a gente está lendo esse livro para aplicar primeiro em nós e agir com as pessoas ao nosso redor. Sua mãe tá lendo esse livro com você? Seu pai? Ah, seu marido tá lendo, né? Seus filhos estão lendo esse livro? Não estão. Eles vão continuar se comunicando com você através da linguagem deles. Mas você, a partir de agora, você tem essa expertise. Você, a partir de agora, pode falar, putz, o meu marido, ele é sinestésico, então ele faz as coisas para mim. O meu filho, ele é visual. Então, você vai começar a identificar que os outros, sim, eles falam que te amam, mas não na sua linguagem. E aí? Você está na permissão de estar na permissão de que o outro é diferente, a linguagem dele de mostrar o amor por você muitas vezes vai ser diferente do que você está acostumado? Minha amiga. É isso, tá? Claro que no mundo lindo, maravilhoso, o que você pode fazer? Com seu marido, por exemplo, comunicar a ele. Olha, marido, eu sou auditiva. Então, para mim é importante ouvir palavras bondosas, palavras de elogio, palavras encorajadoras. Tá aí a dica, pegou quem quer pegar, quem não quer pegar, tá tudo bem. Segue a sua vida. Pode ser que ele pegue, pode ser que ele te fale, pode ser que não. Tá? Mas se você percebeu que você é uma pessoa auditiva, fale para você as palavras encorajadoras. Fale para você palavras bondosas. Use isso a seu favor. Utilize a Alexa a seu favor. Tá bom? Vamos lá. Palavras bondosas. O amor é esplendoroso. Se desejamos comunicá-los de forma verbal, devemos utilizar palavras bondosas. Isso tem a ver com a forma através da qual nos expressamos. Uma mesma sentença pode ter dois diferentes significados, dependendo de como ela é apresentada. A frase, eu amo você, quando dita com bondade e ternura, pode ser uma genuína expressão de amor. O que dizer da mesma frase dita da seguinte forma: eu amo você? O ponto de interrogação muda todo o significado. Algumas vezes nossas palavras dizem uma coisa, mas o tom de voz afirma outra, completamente diferente. Enviamos mensagens dúbias. Nosso cônjuge geralmente interpretará
a mensagem que lhe enviarmos com base na tonalidade da voz e não nas palavras que usamos. A frase, eu faço questão de lavar louça hoje à noite, dita em tom de voz cavernosa, não será recebida como uma expressão de amor. Por outro lado, podemos compartilhar mágoa, dor e mesmo raiva, de maneira meiga, e aquela mensagem ser uma manifestação de amor. Por exemplo, fiquei desapontada e magoada por você não haver se oferecido para me ajudar esta noite. Dita de forma honesta, gentil, pode ser uma expressão de amor. A pessoa que fala quer ser conhecida por seu cônjuge. Ao compartilhar seus sentimentos, dará um passo para aumentar a intimidade entre ambos. Solicitará uma oportunidade para conversar sobre uma dor, a fim de curá-la. A mesma palavra dita em voz alta, irritada, não será uma expressão de amor, mas sim uma condenação e julgamento. A maneira como falamos é extremamente importante. O rei Salomão disse com toda a sabedoria: a resposta branda desvia o furor. Quando seu cônjuge estiver bravo, deprimido e disser palavras agressivas, se você optar em permanecer gentil, não somente deixará de responder agressivamente, mas usará palavras brandas. Receba o que ele diz como uma comunicação do seu estado emocional. Permita que ele externe sua ira, raiva e sua percepção da situação. Procure enxergar de seu ponto de vista, então expresse de forma bondosa e gentil sua opinião, o porquê dele de se sentir daquela forma. Gente, aí vai a minha indicação. Eu gosto muito de videogame, e no videogame tem o modo easy, que é o modo fácil, o modo médio, mediano, e o modo hard, o modo difícil. Então, ouvir grosseria dos outros, ouvir a pessoa esbravejando, pode ser que no modo easy você consiga, né? Então você tá com o conhecido, o estranho, e aí você ouve essa pessoa esbravejando, ela com raiva, não sei o quê, e você se manter gentil com aquela pessoa. Isso é o modo easy. Se você conseguiu vencer o modo easy durante um mês, aí você pode ir para o modo médio. Ouvir alguns parentes, alguns amigos próximos seus, alguns familiares, falar com você de modo agressivo, com raiva, e você manter a gentileza com aquela pessoa. Se você vencer isso durante o mês, você pode ir para o modo hard. As pessoas de dentro da sua casa. Aí você pode testar isso. Não vai direto testando já com o cônjuge, gente. Vai exercitando. Você vai para academia, você já sai pegando aí 40, 80 quilos? Ou você começa com 2,5, às vezes, para depois ir para 5, para depois ir para 10. Então, para que na vida você já quer começar no modo difícil? Vá por partes. Tá bom? Vamos lá. Se você entender errado o motivo da alteração de suas emoções, reconheça o erro e peça perdão. Se sua motivação for diferente do que ele percebe, explique-a de forma gentil. Você deverá procurar a compreensão e reconciliação e não provar seu ponto de vista como a única forma lógica para explicar o ocorrido. Isso é o amor maduro, o tipo que devemos aspirar se buscarmos o crescimento em nossos casamentos. O amor jamais registra uma lista de erros. Ele não traz à tona fracassos passados. Nenhum de nós é perfeito. No casamento, nem sempre fazemos a melhor ou o mais certo. Fazemos e dizemos coisas duras a nossos cônjuges. Também jamais apaguemos o passado. Devemos confessar e concordar que agimos mal. Peçamos perdão e tentemos agir diferentemente no futuro. Após confessar a falta e solicitar o perdão, não poderei fazer mais nada para aliviar a dor
causado ao meu cônjuge. Quando erro com minha esposa e ela expressa que foi magoado e sugere que eu peça perdão, preciso fazer uma escolha: justiça ou perdão? Se eu escolher justiça e tentar compensá-la, ou então fazê-la pagar por seu ato errado, farei de mim mesmo um juiz e ela uma ré. A intimidade torna-se impossível de ser restaurada. O perdão é o caminho do amor. Fico admirado como há pessoas que misturam o dia de hoje com o de ontem. Insistem em trazer para o presente os fracassos do passado. E, ao fazerem isso, estragam o dia potencialmente maravilhoso. Uma ferramenta maravilhosa que eu aprendi com o Access é destruir e descriando todos os relacionamentos que eu tive com aquela pessoa no passado. Porque quando você destrói e descria de verdade, você não se lembra das coisas que aconteceram. Então você não precisa ficar remoendo e ficar jogando na cara dela. Eu estou destruindo e descriando agora os relacionamentos com algumas pessoas que eu fiquei remoendo na cabeça. Então, nossa, gente, já tem desafio de sábado. Toda vez que você remoer um relacionamento com alguém na sua mente, você vai destruir e descriar esse relacionamento com a pessoa. Vamos lá. Desafio de domingo. Vocês acharam que esse livro ia ser um livrozinho, levezinho, só para falar como se fala com as pessoas? Não, minha filha, é exercício, exercitar. Então, toda vez que remoer o relacionamento com alguém, usar o podpoc. Destruir e descriar o relacionamento com a pessoa. Com aquela pessoa. Como foi até ontem. Como foi até 10 segundos atrás. E podpoc. Gente, tem exercício aqui, tá? Gente. Ó. Quem participou do Clube do Livro pago sabe o que é, como faz diferença fazer esses desafios. Vamos continuar. E fazer esses podpocs. Vamos continuar. Não posso acreditar que você tenha feito isso. Não sei se algum dia poderei esquecer isso. Você não tem a menor ideia de como me magoou. Não entendo como você vai ficar aí sentado, tão tranquilo, depois de ter me tratado dessa maneira. Você deveria se ajoelhar e implorar o meu perdão. Não sei se conseguirei perdoá-lo. Essas frases não são de amor, mas de amargura, ressentimento e vingança. Se desejamos desenvolver um relacionamento, precisamos saber quais são os desejos da pessoa amada. Se queremos amar um ao outro, precisamos saber como fazê-lo. A melhor coisa que podemos fazer com os fracassos do passado é torná-los em simples história. Sim, eles ocorreram e certamente machucam, e talvez ainda magoem, mas ele reconheceu seu erro e pediu o seu perdão. Não conseguimos apagar o passado, mas podemos aceitá-lo como experiência de vida. Vivamos o dia de hoje livres das mágoas anteriores. O perdão não é um sentimento, mas um compromisso. É uma opção de se mostrar misericórdia e não de se jogar a ofensa no rosto do ofensor. Perdão é uma expressão de amor. A gente ouviu sobre isso lá em psicocibernética, né? Beleza. Amo você. Preocupo-me com você. E decido perdoá-lo. Mesmo que eu continue ainda por um tempo a sentir-me machucada. Não permitirei que o ocorrido interponha-nos entre nós. Espero que aprendamos com essa experiência. Você não é um fracasso porque teve um fracasso. Você é meu marido
e juntos continuaremos nossa caminhada. Essas são as palavras de afirmação ditas no dialeto das palavras gentis. E, gente, é assim, ó. Você pegou, usou as ferramentas que você tem, né? Perdoou a pessoa, aceitou a pessoa, e aquilo ainda tá te causando mágoa, ainda tá te ferindo. Constela isso. Ó, eu passei por tal situação, já faz 10 anos e isso continua recorrente na minha mente. E meu relacionamento não é tão bom quanto poderia ser, por causa que isso sempre vem à minha mente. Por mais que eu tente. Constela isso. Livre-se daquilo que tá te amarrando, te prendendo no passado, te trancando no passado, não te deixando viver o presente maravilhoso que é o dia de hoje. Constela isso. Eu vou parar por aqui, tá? A gente tá na página 38. Tem que ler até a página 44. Significa que amanhã tem resumão. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau.